Boa noite, abençoados. Graça e paz, graças a Deus. Podemos estar na casa do Senhor neste feriado. Descansaram? Eu creio que sim, não é? Deu para dormir um pouquinho mais. Mas agora nós vamos colocar a nossa vida para orar. Amém? Hoje é noite de oração e confissão. E eu creio que se você veio numa segunda-feira fria, num feriado, é porque você é uma pessoa de oração. Eu creio nisso. Ou você é uma pessoa de oração, ou você é uma pessoa que precisa de oração. Eu acho que a maioria que está aqui está nas duas situações. Amém? Nós somos pessoas de oração e nós precisamos de oração. Amém? Como disse ontem o diácono Boni, todos nós passamos por algum tipo de problema. E nós estamos aqui porque nós sabemos a solução deste problema. Graças a Deus porque temos solução para cada problema e para cada situação que vem às nossas vidas um pouquinho mais difícil. Hoje é noite de oração e confissão e nós não vamos fechar os nossos lábios, amém? Então vamos começar lendo a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 57. Eu extraí 3 versículos de textos alternados. Depois em casa você lê esses textos profundamente. Vai falar muito ao teu coração. E eu fiz esta ligação porque eu creio que nós temos que já alinhar os nossos pensamentos no começo deste culto. Para que quando formos orando, né, por áreas específicas, que você se lembre já do começo deste culto e que os seus pensamentos estejam alinhados com aquilo que a palavra de Deus diz. Se agarra a esta verdade, abençoado. Diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está aqui nesta noite porque o Senhor Jesus dá a vitória. Ele não disse assim: um dia, quem sabe, se você for merecedor, eu vou te dar. Não. Ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 35, 2. Receba esta promessa para a tua vida. Diz: florescerá abundantemente. Diga: é para mim esta palavra. Jubilará de alegria e exultará. Diga: é para mim esta palavra. Deu-se-lhes a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Estas terras, amados, se você for estudar, é uma terra fértil, frutífera. Tudo de bom havia nesta terra. E o Senhor está comparando isso às nossas vidas. Ele diz: florescerá abundantemente. Ele te dá a vitória e Ele faz você florescer abundantemente, te dando alegria. E Ele te dá alegria para quê? Para você exultar, para você exaltar o nome do Senhor, dar a Ele a glória devida, amém? Em João 16, 22. Assim também agora, vós tendes tristeza, talvez algum aqui entrou, né, algum abençoado, com alguma tristeza ali no coração. E Ele está falando de um tempo em que Ele estava explicando aos discípulos que Ele não estaria mais ali. E Ele disse, né, àqueles amados: assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, graças a Deus. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ele já mandou o Consolador às nossas vidas. Esta alegria o Senhor já deu aos nossos corações. Diga assim: esta alegria ninguém poderá tirar. Não há situação, amado, que tire esta alegria. Não há circunstâncias difíceis. Não há lutas que possa tirar esta alegria. Esta alegria já está nos nossos corações. Esta alegria já nos dá a certeza da nossa vitória. Você pode fazer como o pastor Caná está fazendo aqui na frente, dizer: graças a Deus.
Graças a Deus por esta alegria. Graças a Deus porque nós temos um refúgio. Graças a Deus porque nós temos um altar que nos alimenta. Graças a Deus nós temos um altar que nos ensina as estratégias para vencermos todas as barreiras. Graças a Deus porque estamos aqui hoje em unidade para orarmos juntos uns pelos outros. Fecha os teus olhos, abra os teus lábios. Se você quiser, levante as tuas mãos ao Senhor. Uma forma de rendição, uma forma de dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós te agradecemos por esta noite bendita, Senhor. Nós te agradecemos por esta noite preparada de antemão, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe à Tua casa, Pai. Casa de oração, casa de louvor, casa onde temos recebido a Tua palavra, onde temos recebido a direção para as nossas vidas. Oh Jesus, só Tu sabes como muitos de nós entramos na Tua casa, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Jesus, mas o Senhor sonda, o Senhor acalenta, o Senhor cuida. O Senhor é que manifesta essa alegria, Pai. Nós te rendemos graças nesta hora, Jesus. Obrigada, meu Deus, obrigada, porque podemos sim levantar mãos santas a Ti e nós podemos sentir o Teu cuidado, meu Deus. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, porque esta noite é noite de resposta, Senhor. Esta noite é noite de recebermos direção sim para cada passo que vamos dar, Jesus. Esta noite, ó Deus, é noite de vitória, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Jesus. Agradecemos porque o controle das nossas vidas está nas Tuas mãos, Senhor. E das Tuas mãos ninguém pode nos arrebatar, Senhor. Estamos guardados, Jesus. Estamos guardados em Ti, Pai. Ó Deus de todo poder, recebe o nosso louvor, os nossos cânticos nesta hora. Recebe o abrir dos nossos lábios, Senhor. Que seja agradável a Ti, Senhor. Cada nota que for entoada, Jesus, que chegue agradável aos Teus ouvidos, Pai. Nós queremos engrandecer o Teu nome com cânticos, Jesus. Recebe o nosso sacrifício de louvor, Pai, nesta noite, Jesus, porque nós sairemos daqui diferentes de como entramos. Se entramos tristes, sairemos alegres, porque esta alegria é promessa Tua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Amados, se nós estamos aqui numa segunda-feira, feriado, é porque nós amamos este lugar, é porque nós amamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E nós vamos declarar através desse cântico: amo estar na Tua casa, ó Pai. Amém. Lugar onde prevalece a glória do Senhor, lugar onde é o canal do fluir do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Na Tua casa, ó Pai. Sim, ó Deus. Lugar onde permanece Tua glória, Deus. Tua glória. Meu prazer. Meu prazer é estar em Teu altar, contemplar a Tua face, ó Pai. Amo estar na Tua casa, ó Pai, lugar onde permanece Tua glória.
face, ó Pai. Aleluia. Quero ter minha vida em teu altar. Ser livre pra Nada pode impedir. sem nada me Aleluia. Eu creio. Quero ser canal do teu fluir. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. Quero tua vida em mim. Declare. Quero ter minha vida em teu altar. Ser livre pra sonhar. Sem nada me impedir. Nada impeça nessa noite nosso louvor a Quero Deus. ser canal do teu fluir. Por isso estamos aqui, Senhor, estou aqui. Quero tua vida em mim. Quero tua vida em mim. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, nós somos canais do fluir de Deus. Amém, aleluia. E nós estamos descansando, como diz o Salmo, na sombra do Senhor, na sombra do Onipotente, é o que diz essa música. Aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra do Senhor descansará. Somos nós, amém? Glória a Deus. Nenhum mal chegará à tua tenda, nenhuma doença, nada de mal, porque o Senhor é contigo. Aquele que habita no esconderijo de Deus. É você, sou eu. Senhor, Glória a Deus. descansará. Aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra do Senhor descansará. Vamos declarar agora o que a Bíblia diz em nosso respeito. Nenhum mal nos sucederá. Eu creio. Praga nenhuma nos alcançará. Os anjos do Senhor estão neste lugar, Creia. Mesmo. preparados para nos guardar. Nos guardar. Mais que vencedores, Somos. somos mais que vencedores, pela palavra que foi dada e pelo testemunho do Senhor. Receba. Fale isso na vida de quem está do seu lado. Mais que Nós somos vencedores, mais que vencedores. somos mais Nós que somos. vencedores, Nós somos internautas. pelo sangue Graças a derramado, Deus. estamos perdoados pelo seu
Senhor e dê um brado de vitória. Aleluia. Nós já podemos ouvir o som que vem do céu. O melhor tempo já chegou na sua vida, meu irmão. Tome posse dessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Teremos o nosso melhor final de ano, amém? Amém, eu recebo. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Cante conosco. Aleluia. Eu já posso ouvir o som que vem do céu. O melhor tempo já chegou. Tempo de milagres. É tempo de festa. Festeje. Eu já posso ouvir o som que vem do céu. O melhor tempo já chegou. Tempo de milagres. Tempo de festa. De festa. Não vou duvidar. Eu já posso crer. Creia. Que o tempo de Deus é pra mim e pra você. Receba. Não vou duvidar. Aleluia. Eu já posso crer. Que o tempo de Deus é pra mim e pra você. Glória a Deus. Este é o dia que o Senhor já fez. Dia de milagres e eu viverei. Vive este dia. Aleluia. Este é o dia que o Senhor já fez. Não se entristeça. Não me entristecerei, mas me alegrarei. Glória a Deus. Hoje é noite de milagres, amém? Amém, eu creio. Receba o Senhor. Eu já posso ouvir o som que vem do céu. O melhor tempo já chegou. Tempo de milagres, tempo de festa, de festa. Eu já posso ouvir o som que vem do céu. O melhor tempo já chegou. Tempo de milagres, tempo de festa, de festa. Não vou duvidar, eu já posso crer que o tempo de Receba. Deus é pra mim e pra Tome você. posse dessa palavra, Não meu vou irmão. duvidar, eu já Aleluia. posso crer que o tempo de Deus é pra mim e pra você. Este é o dia que o Senhor já fez. Dia de milagres e eu viverei. Tome posse, meu irmão. Este é o dia que o Senhor já fez. Se alegre, se alegre. Aleluia. Me alegrarei. Não vou duvidar, eu já posso crer. Creia então. Que o tempo de Deus é pra mim e pra você. Não vou duvidar, eu já posso crer. Que o tempo de Deus é pra mim e pra você. Este é o dia que o Senhor já fez. Dia de milagres. Dia de milagres que eu viverei. Declare. Este é o dia que o Senhor já fez. Não me entristecerei, mas me alegrarei. O Senhor. Me alegrarei. Me alegrarei. Se alegre. Aleluia. Aplauda o Senhor. Deus ainda tem Graças a grandes Deus. coisas para esta noite. Amém. Eu recebo. Eu recebo. Deus ainda tem grandes coisas para esta noite. Glória a Deus. Cumprimenta quem está do seu lado. Declare isto. Deus tem grandes coisas para você nesta noite. Graças a Deus. Aleluia.
Glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Nunca é a mesma coisa, nunca um dia é igual ao outro, nunca uma situação é igual a outra, graças a Deus. Tem alguém nos visitando? Eu não recebi nenhum papelzinho, não? Amém. Todos de casa, graças a Deus, sejam bem-vindos à casa do Pai. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Deixa eu só dar uns avisos aqui, rapidinho. Nossa agenda está correndo. Eu só queria lembrar os abençoados que no dia 17 nós temos o nosso estudo bíblico no próximo sábado. E tem uma saída também, né, pastora Vera? No outro sábado, no dia 24. Então, quem é da Turma da Graça, procure aqui a pastora Vera. Quem vem ao estudo bíblico, o estudo bíblico tem estado lotado, né? Às vezes a gente vê aquelas fotos quando sai no informativo, não tem um lugarzinho, graças a Deus, porque o povo do Senhor tem crescido na graça e no conhecimento, amém? Para reinar sobre esta terra. E também só lembrar que as nossas inscrições para o nosso segundo Mulher em Graça estão abertas. Por favor, procurem a diaconisa Cristina, as mulheres da graça de Deus. Não deixe de vir a este grande evento. Eu só queria lembrar que as inscrições têm um número limitado. É o que cabe aqui neste santuário. Então, as mulheres, por favor, corram, façam as inscrições, para que você possa se banquetear com tudo que Deus tem preparado. Amém? Eu não quero me estender nos avisos. Hoje nós teremos os nossos 4 pastores que estão aqui em São Paulo ministrando neste altar. Eu, pastora Vera, pastor Bill, pastor Maurício. É um povo que fala pouco, né? Então, eu não quero me esticar muito, porque senão nós vamos fazer uma vigília da graça em vez de um culto de oração e confissão. Eu queria um sinalzinho só para a gente gravar, então, para a gente ir mais rapidinho. Amém. Nosso tema de hoje é um tema que vai seguir, então, para todas as áreas que nós vamos estar falando e ministrando, que é mantendo firme a confissão. E coube a mim começar nesta oração sobre a área de enfermidades, doenças e enfermidades. Então, a gente vai tratar um pouquinho deste assunto. Tony, por favor, coloca para mim João 14, 12. E nós vamos manter este versículo hoje aqui no telão. Eu gostaria que você se atentasse para ele, amado. Diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. Você crê no Senhor? E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O nosso Deus foi aquilo que nós começamos a ler até no começo do culto. Mas Ele mandou o Consolador. Então há poder na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que nós faríamos as obras que Ele fez e nós faríamos ainda maiores. Você pode dizer isso? Eu farei as obras que o Senhor fez e ainda maiores. A autoridade na tua vida, abençoado. Eu vou ler alguns versículos onde Jesus curou, onde alguns discípulos de Jesus também foram usados como instrumentos de Deus para curar outras vidas. Assim como cada um de nós pode ser este instrumento para curar alguém. Em nós não cabe glória nenhuma. Se Deus permitir que ao orarmos por alguém esta pessoa seja curada, a glória é totalmente do nosso Deus. Apenas nós estamos sendo um canal do fluir de Deus, porque a autoridade do Senhor está em nós. Mas a promessa do Senhor é: fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Eu vou ler alguns versículos e você se atente e olhe sempre para este versículo aqui. E se coloque nesta situação. Mateus 4:23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Há algum enfermo entre nós? Há alguém doente entre nós? Há alguém assim na tua família? Ele curava todas as doenças, toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Há autoridade na tua vida para você fazer coisas ainda maiores. Mateus 8:13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado.
E nós vemos esta passagem também em Lucas, com outras palavras, dizendo assim: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Este centurião, ele sabia o princípio da autoridade. Ele disse a Jesus: se eu der uma ordem a qualquer soldado, a qualquer servo, eles farão. Então, Jesus, dá ordem, que eu creio que o meu servo vai ser curado. Você fará coisas, as obras que o Senhor fez e ainda maiores. Você tem autoridade para isso. João 5,6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? O Senhor faz esta pergunta a você. Queres ser curado? Eu não falei que o Senhor é criativo? Cada hora o Senhor faz de um jeito. O Senhor não faz nada repetitivo. Ele é muito criativo. Amém? E ele perguntou: você acha que aquele homem que estava ali deitado há muito tempo, ele não queria ser curado? Ele queria ser curado. E alguns aqui dentro, às vezes estão passando por um diagnóstico assim: você vai ficar com isso a vida inteira. Você vai ter que tomar este remédio a vida inteira. Mas nós faremos as obras que ele fez e a faremos ainda maiores. E em Atos 4:22 diz, aqui é na situação de Pedro e João: ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. 40 anos é um jovenzinho, né? Por favor, né? Eis-me aqui, uma jovem senhora, esperando o milagre do Senhor. Amém? Amém? Você está esperando o milagre do Senhor? Não coloque tempo para o Senhor. Nosso Deus não é movido pelo nosso tempo. Nosso Deus não é movido pelas, o nosso querer. Eu quero porque eu quero. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito na nossa vida. Mas há um tempo. E não importa o tempo, não importa o número. Importa que nós faremos as obras que ele fez e ainda maiores. Amém? Atos 9:34. Aqui são os discípulos. Você é um discípulo, você é um filho de Deus. A autoridade na tua vida. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Eu recebo isso nesta noite. Imediatamente. Nós vamos declarar na autoridade do nome de Jesus Cristo. Não é do nosso nome, é na autoridade do nome de Jesus Cristo. Imediatamente pode acontecer o nosso milagre, amados. Será que este é o nosso tempo? Vamos crer que sim. Amém? Mateus 9:27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isto? Que seja a tua resposta nesta noite como a destes homens. Responderam-lhe: sim, Senhor. Você pode dizer isso? Sim, Senhor. Sim, Senhor, eu creio que tu podes fazer isso. Sim, Senhor. Mateus 15:31. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel. Cada um aqui está com uma situação para ver a glória de Deus. Haverá alguém melhor do que o outro, que o Senhor fala: você está com essa dor de cabeça? Não vou curar dor de cabeça. Vou curar aquele ali que está com uma dor na unha encravada. Não. Aqui o Senhor, o que Ele fez? Ele curou todas as situações. Ele curou mudo, Ele curou cegos, aleijados recobraram saúde. Ele foi curando, amados. Ele está aqui nesta noite. Ele está em nós. Haverá algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? A palavra de Deus diz que não. Então não se acostume. Eu tenho essa enxaqueca há tantos anos, que ela já está ali na tua vida. Não faça isso. Entrega isso para o Senhor hoje. Diga: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor pode curar. Sim, Senhor. Lucas 7:21.
Receba isso para a tua vida. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Naquela mesma hora. Por isso não aceite e não se canse de clamar ao Senhor. Nós temos que clamar, por isso que mantendo firme a confissão. Você vem segunda após segunda para o quê? Para achar que Deus está brincando com a tua vida? Não. Para manter firme a tua confissão. Naquela mesma hora o Senhor curou. E não importa o nome que o mundo dá, porque cada dia que passa, eu acho que se tiver um manual de nomes de doenças aí do Egito, a gente não consegue contar tantos nomes que eles vão colocando. E o que eu acho mais triste ainda, eu não gostaria. Eles descobrem lá uma doença, colocam o nome da pessoa que descobriu, né? Eu não recebo isso. Que horror, né? O nome lá da pessoa que descobriu a doença. Não tem cura, mas está o nome da pessoa que descobriu a doença. Não, o nosso nome vai ser para abençoar. Amém? Assim como o nome de Jesus é para abençoar. João 9,6 diz, olha que Deus maravilhoso. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos ao cego. Deus não é criativo, irmãos? Você ia querer ali, né, um cuspinho ali, né, uma laminha, esfrega nos olhos. Mas esse homem, eu acho que era um daqueles ali, né, que disse, sim, Senhor, faz o que o Senhor quiser, passa a cuspe, passa a saliva, passa o lodo, mas eu quero voltar a ver. Assim nós estamos nesta noite, amém? Jesus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Amém? E eu creio que nós seremos o canal deste fluir de Deus para fazermos obras que Ele fez e ainda maiores. Tiago 5,16. Isto agora é o que nós temos realmente que fazer. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros. Você não vai sair daqui, obviamente, hoje com o conhecimento da graça de Deus, confessando algum pecado para o irmão do teu lado. Mas você vai confessar a Jesus. Ele é que dirige a tua vida. Então, se houver alguma coisa que está aí te incomodando, entregue-a hoje para o Senhor. Amém? Se achegue limpo diante do Senhor. Que o Senhor aplane os nossos caminhos retamente para que nós possamos viver esta cura. Olha aqui. E orando, né? E orai uns pelos outros. É o que nós viemos aqui fazer. Foi o que eu disse, né, no começo. Nós viemos aqui porque somos pessoas de oração. E nós estamos aqui porque nós queremos oração. E esse é o nosso chamado, orarmos uns pelos outros. Por isso nós estamos aqui. Amém? Para serdes curados. Olha só. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Nós estamos aqui entre justos. Muito pode a tua súplica nesta noite. E muito pode este amor que nós temos uns pelos outros. Um amor que excede o nosso entendimento. E um amor que não olha mais na carne, mas nós nos enxergamos em espírito. Né? A nossa verdadeira identidade. Eu não quero saber da sua carne, eu quero saber da tua essência. E eu quero te ver curado. Amém? Não importa se a tua personalidade de repente não bate muito com a minha. Não importa o teu temperamento, esse ou aquele. Não importa isso. Importa que eu te amo no amor de Cristo. E assim tem que ser entre nós. Nós nos amamos no amor de Cristo. E nós queremos ver o nosso povo curado. Amém? Glória a Deus. E que nós façamos, como diz Lucas 17:15, o Senhor curou 10 pessoas, mas só uma foi agradecer a Jesus. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta. Nós somos esse um. Amém? Nós somos como este homem. Ele não se importou em voltar para casa, contar para esse e para aquele. Não, ele foi agradecer ao Senhor. Nós somos um povo grato. E nós vamos orar agora em unidade. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E que independente de você conhecer a pessoa que está ao seu lado ou não, que você desse as mãos. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos querer esta cura do nosso irmão. Nós queremos vê-lo curado. Nós queremos vê-lo feliz. Amém?
Nós nos alegramos com os que se alegram, mas nós também choramos com aqueles que choram e nós oramos por aqueles que não estão tão bem. Amém? Este é o nosso chamado. Estarmos aqui em família espiritual. E nós queremos ver a manifestação da glória do Senhor em cada físico. Que cada órgão esteja funcionando em perfeição. Porque nós precisamos estar bem para manifestar a glória do Senhor. Como alguém pode dizer, né? O meu Deus faz todas as coisas. E alguém virar para nós e falar, por que você está aí rastejando desse jeito? Porque você não é curado. Nós não vamos permitir que o nome do Senhor seja tratado desta maneira. A autoridade da nossa vida para declararmos saúde perfeita. Eu creio, eu recebo esta verdade nas nossas vidas. Feche os teus olhos. Interceda, coloque o que você precisa diante do Senhor. O Senhor quer sim que nós supliquemos. Naquela mesma hora, nós recebemos isso. Senhor Jesus, nesta hora, Pai, em que estamos aqui na Tua casa, orando a Ti, Jesus, crendo, Deus, que Tu podes, Pai, que Tu podes usar as nossas vidas como um canal do Teu fluir, Jesus. Porque é promessa Tua, Senhor. A Tua palavra diz, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Que assim seja na nossa vida nesta noite, Pai. Oh Jesus, que flua de nós, Senhor. Que passe por estas mãos ligadas, Senhor, o Teu poder, Jesus. O Teu poder curador, Senhor. Que invada, meu Deus, os físicos nesta hora, Senhor. Colocando todos os órgãos em perfeita vitória, meu Deus. Oh Jesus, nós repreendemos no Teu nome santo, Senhor. Na autoridade que o Senhor nos outorgou, Jesus. É no Teu nome que nós declaramos, Senhor. Doença, bata em retirada deste físico. Nós clamamos, Jesus, por corpos sadios, Jesus. Por mentes sadias, meu Deus. Oh, Jesus, opera milagres, Senhor. Opera prodígios e maravilhas, Senhor. Porque tudo aquilo que o Senhor fez no passado, Jesus, hoje pode acontecer nesta igreja. Hoje pode acontecer neste santuário, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre, Jesus. Tu és um Deus criativo, Pai. E nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos viver o melhor de Deus. Nós queremos ver a nossa saúde em perfeição, Senhor. Deus, não permita mais que entremos na Tua casa com qualquer tipo de dor. Nós repreendemos, Jesus, que o Teu povo não se acostume com as doenças do Egito, Pai. Que não aceite diagnóstico que vai ser assim para o resto da vida. Que isso vai acompanhar para o resto da vida. Que isso é normal. Isso não é normal, Senhor. Há perfeição para o Filho de Deus. Há perfeição para o Filho de Deus. É nesta verdade que nós nos agarramos, Senhor. Nós queremos testemunhar, Jesus. Nós queremos que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Nós não vamos permitir, Jesus, que o Teu nome seja blasfemado ao olharem para nós, Jesus. A Tua glória será vista nas nossas vidas, Senhor. A Tua glória será vista, Jesus, nas nossas vidas, no nosso físico. As nossas bocas vão se abrir, Jesus, para glorificar e para dizer que nós somos o canal do Teu fluir, que a Tua glória está em nós, que o Teu poder está em nós, que nós sejamos usados, ó Deus, na vida dos nossos irmãos, Jesus. Há amor entre nós, Pai. Há um amor que flui neste lugar, Jesus. Que este amor possa curar, Senhor. Que este amor seja um curador nesta hora, Senhor. Que este amor que o Senhor colocou nas nossas vidas, Senhor. Nós não nos olhamos na carne, Pai. Nós nos olhamos em espírito. Nós queremos ver os nossos irmãos sarados, Jesus. Nós queremos vê-los, ó Deus, andando em perfeição, Jesus. Opera milagres nesta noite, Jesus. Opera milagres nesta noite, Pai. Opera milagres, Jesus. Na mesma hora, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor,
E o Senhor curou na mesma hora em que aquele filho clamava. Nós estamos aqui clamando a Ti, Senhor, porque só Tu podes fazer, Jesus. Só Tu podes fazer. Ó Deus, ainda que o Senhor venha usar os médicos deste mundo, Senhor, nós cremos que são anjos revestidos de carne para nos favorecerem, Jesus. Mas coloca ali a Tua sabedoria, Jesus. Não a sabedoria humana, Senhor. Coloca a Tua sabedoria, Senhor Jesus, para que nós sempre sejamos beneficiados, Senhor Jesus. Ó Deus, ó Jesus amado, nós clamamos, Senhor, nós clamamos nesta hora, Jesus. Nós mandamos uma palavra, Senhor, porque a Tua palavra diz, Pai, que aquele centurião creu, que bastava uma palavra Tua, Senhor. A Tua palavra tem autoridade, Jesus. Nós mandamos esta palavra, Senhor, para aqueles que estão em casa, Senhor, para os nossos queridos, meu Deus, que estão enfermos, Jesus. Ó Senhor, o Senhor pode. Não há barreiras para a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. A Tua palavra é mais cortante, Jesus. Por isso que esta palavra agora invada leitos, invadam as casas, invadam aonde estiver um filho Teu, Senhor, alguém que nós amamos, Senhor, que Tua palavra invada este físico agora, meu Deus, e que esta pessoa se levante no Teu poder, Senhor, para glorificar o Teu nome, Jesus. Mandamos uma palavra para a Alessandra, meu Deus, filha da irmã Adelaide, Jesus, que está na UTI, Pai. Tu és Deus, Tu pode todas as coisas, Senhor. A Tua vontade vai prevalecer naquela vida, Senhor. Não permita que a Tua filhinha sofra, Jesus. Acalma ali o coração, a mente, aquele físico, meu Deus. Faz a Tua perfeição, a Tua vontade é perfeita, Senhor. Nós mandamos esta palavra, Senhor. Acalma o coração da irmã Adelaide, Jesus. Esta mulher forte e ativa, Senhor. Renova as forças dela, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos, porque aqui há pessoas sadias, há corpos perfeitos, há físicos perfeitos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Dá um abraço em quem está aí do teu lado. Agradeça a Deus pela cura, pela vitória. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos sarados em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Por favor, pastor Bill. Boa noite, abençoados. Tá frio? Agora o ar tá ligado, vai ficar gostoso. Eu vim de paletó de lã exatamente por causa disso, que eu sabia que o ar ia ficar ligado. Nada, é brincadeira. Nós temos aprendido a confessar, falarmos com Deus. E fazendo um retrospecto rápido, eu vou falar para vocês sobre família. E eu queria dizer que todo mundo aqui, quando nasce numa família. Nasce porque assim Deus permitiu. Então que você tem os seus pais, você tem os seus irmãos, seus parentes próximos. E ao longo dos anos, nós vamos adquirindo pessoas na nossa vida, pessoas vão se achegando a nós. Às vezes alguns amigos que são muito mais próximos de nós do que propriamente os nossos familiares. Mas eu trago para vocês esta noite um trecho, porque eu estava estudando o que eu ia falar. Eu queria falar sobre família, mas eu queria um trecho que me chamasse a atenção na palavra de Deus. Tem vários que falam sobre família. Mas a minha esposa, sabiamente, estava nos seus afazeres e ela cogitou um texto e eu falei, é esse o texto. Ela falou de onde ela estava e de onde eu pude pegar. Ali eu fui atrás
Eu vou falar de um trecho da palavra de Deus, de uma história até que traz uma certa tensão, não uma tensão, uma certa tensão, a respeito da reconciliação de dois irmãos. A história, esta que eu vou falar, todos já conhecem, que é sobre Esaú e Jacó, onde Esaú, que era o filho mais velho de Isaac, perdeu a primogenitura para Jacó, que era o mais moço, porque este o enganou e enganou a seu pai Isaac, se passando por Esaú, e aí retendo a bênção para si. Às vezes nós deixamos de receber algumas bênçãos, porque nós deixamos com que a nossa carne nos envergonhe. A nossa carne, ela vai fazer com que nós não tenhamos percebido aquilo que Deus tem para nós, para os nossos familiares, para a nossa união, para aquela vida em unidade que Deus tem para nós. Então nós vamos extrair alguma coisa rapidamente desta lição, desse trecho para a nossa vida, amém? Gênesis 32, do versículo 6 ao versículo 9, diz assim: Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. O que isso significa para nós? Se você acompanhar esse trecho que fala sobre esta reconciliação, que fala sobre essa história, que começa em Gênesis no capítulo 27, e vem vindo até o 33 mais ou menos, nós vamos ver que por causa desta atitude de Jacó, ainda moço, quando se fez passar por Esaú, ele morria de medo, ele fugiu. Naquela época, ele se arrancou dali, de medo do que Esaú poderia fazer com ele, da tristeza que ele causara. Então, nesse trecho que nós lemos, Jacó, ele sabia que o irmão dele vinha ao encontro dele. Então, existe um trecho, ou uma passagem, que fala, com a mesma moeda que me comprares, não é uma passagem bíblica isso? Também serás comprado. Então, na realidade, Jacó um dia trapaceou. E trapaceou com alguém da sua família. Enganou seu pai, enganou seu irmão, se fez passar por, criou inimizade. E nós, às vezes, criamos inimizades gravíssimas entre pessoas da nossa família. Nós sabemos que tem pais que não se dão com seus filhos, filhos que brigam com seus pais diariamente. O filho se envolve com pessoas lá de fora do mundo, ou pessoas que não estão arraigadas na palavra de Deus, resolvem sair de casa, e palavras duras saem da boca, e depois que elas saem, fica complicada a reconciliação desses pais com esses filhos, entre irmãos que brigam por herança, que brigaram, que blasfemaram, que falaram. Então, situações são criadas também no nosso meio que nos afligem. E nós nunca temos a coragem de chegar naquela pessoa que às vezes nós falamos algo, ou blasfemamos contra ela, e nós não temos coragem de pedir perdão, ou não sabemos o que fazer, porque temos medo desta situação, deste pecado que nós cometemos. Porque quando nós falamos mal de alguém, nós estamos cometendo um pecado, sem dúvida alguma. E Jacó tinha medo
nesta ocasião em que ele ia se encontrar com o seu irmão, ele tinha medo que espírito pairava na vida de Esaú. Ele estava com esse medo, né? Então, às vezes nós rompemos esses relacionamentos, esses vínculos que nós temos de família, e nós não sabemos o que nos sobrevirá. E se eu voltar até ele e pedir perdão e ele me atacar? E se ele me magoar? Mas foi ele que falou. Não importa quem tenha falado, não importa quem tenha dito, não importa o que tenham feito. Nós temos que nos reconciliar. Nós temos uma família carnal. Eu tenho aqui os meus pais, eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos. Eu tenho muita gente na obra de Deus, mas eu tenho também muita gente fora dela. E a minha função não é saber se ele não presta, ele não serve para nada. Às vezes nós dizemos assim: eu não vou atrás dele não vale a pena. Ele está ligado às coisas do mal, ele tem parte com o diabo, ele não professa da mesma fé que eu. E aí nós não vamos atrás por alguma coisa que nós dissemos, por alguma coisa que nós fizemos, porque nós temos medo desta situação. Jacó, quando retorna de Padã-Arã, para onde ele fugira 20 anos atrás, com medo de ser morto pelo seu irmão Esaú, ele tentou mandar um recado amigável. Ele mandou pessoas à frente dele para ir amaciando a coisa, porque ele mesmo não tinha coragem. E a palavra de Deus fala que Jacó se angustiou com medo, porque Esaú não mandou nenhum recado de volta para ele. O interessante é que 20 anos depois, Jacó ainda sofria com aquele pecado. Quantas vezes no exílio, onde ele estava, porque lá ele foi, o sogro dele era Labão, e do mesmo jeito que ele trapaceou, ele também foi trapaceado várias vezes. Era para casar com uma, aí o Labão, muito esperto, pôs a outra no lugar, e foi fazendo, e vocês vão ler essa história na casa de vocês, e vão ver que ele também pagou o preço por aquilo que ele havia plantado. Ele plantou na carne, e na carne também ele colheu. Mas ele enriqueceu muito. E as consequências do pecado, elas podem ser muito profundas na nossa vida. Muitos crentes sofrem anos, ou talvez a vida toda, por causa de um único pecado. Porque o problema de Jacó continuava bem ativo, bem vivo. E ele tinha que ser resolvido. Uma hora ou outra, isso ia ter que ser resolvido. Ele não podia mais adiar essa situação. Então, o que fazer? Ele estava morrendo de medo do irmão dele. Então, a palavra de Deus, eu não vou colocar aqui. Nós temos do 8 ao 12, temos. Então, diz assim, em Gênesis 32, 8. Pois disse, se vier Esaú a um bando e oferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque: ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com seu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, para fazer um resumo desta oração de Jacó, ele lembrou a Deus que tratava-se de uma continuidade das promessas a Abraão e a Isaque. Ele lembrou que ele estava voltando porque Deus o havia mandado. Se você chegar no capítulo anterior, no capítulo 31, tem esta promessa que Deus disse que ele poderia voltar, que nada lhe causaria mal. Ele reconhece o quanto Deus o tinha abençoado nesses anos todos. Ele confessa que ele era indigno. Diz exatamente o que queria e o motivo do pedido.
ele estava com medo. E termina lembrando que tinha promessas específicas de Deus para ele. Pronto, já tinha orado, agora era só seguir em frente, e fosse o que Deus quisesse, certo? Errado. Jacó mostrou que conhecer bem um princípio valoroso para nós, que nós também conhecemos, e esse princípio se chama oração. Então, quando nós nos encontramos em dificuldades, ou com os nossos familiares, ou com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos esposos, esposas, ou com alguém que você considera próximo de você, como uma verdadeira família, nós devemos orar. Esta é uma estratégia, nós temos visto estratégias para sermos bem-sucedidos, né? Para vivermos bem. Então, isso é um tipo de estratégia. Então, o que nós podemos aprender disso? Quando nós tivermos algum problema, nós devemos orar a Deus, pois é bom saber que não há restrições de pedidos. Então, tudo que você pede a Deus em oração, Deus te concede. Não importa se é saúde, se é financeiro, se é familiar, Deus vai te conceder. Além da oração, faça o que você puder. Use o máximo da sua inteligência, do seu jeito, do seu bom senso, enfim. Dá pena de alguns crentes que ficam falando assim: eu já orei, agora Deus vai fazer, Deus faz. Eu entrego nas mãos de Deus e fica por isso mesmo. Você tem que ter uma atitude, você tem que dar um passo além disso. Você tem que orar realmente, para que Deus esteja à frente de você, para que os anjos do Senhor estejam com você, mas você tem que dar um passo na direção desta situação, deste problema. Não adianta você somente orar, entregar para Deus, Deus vai fazer, deixa quieto lá, Deus sabe a hora, é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus. Deus tem um tempo para cada um de nós, mas nós temos que ter uma atitude em relação a esta situação familiar. Quando nós vamos lendo no capítulo 33 em diante, né, finalzinho do que decorre este trecho, nós vemos, podemos até sentir, podemos até ver uma cena, imaginar, de Jacó se abaixando perto do irmão dele. O irmão vinha na direção dele e ele, cabisbaixo, com medo, se abaixa. E o que foi diferente foi que Esaú, ele não esperou que Jacó chegasse até ele. Esaú correu logo, o abraçou, e não bastando, ainda deu chega mais para cá, um beijo no rosto, e os dois choraram. Então, conta a palavra de Deus que uma das coisas que aconteceu e que é certa é que Deus ouviu a oração de Jacó. Jacó tinha medo, e muitas vezes nós temos medo também de enfrentar determinadas situações em relação a este afastamento, a estas situações e ocorrências dos nossos familiares. Então, se você orar, se você crer que Deus pode unir novamente, que você pode transformar a sua família, porque você é filho de Deus, há Deus dentro de você, e você foi colocado nesta terra, neste mundo, para levar a palavra de Deus. Não importa, não cabe a você saber se ele é salvo ou deixa de ser salvo. Cabe a você falar da palavra de Deus a esta pessoa que você não vê há anos, talvez muitos anos, né? Eu tenho familiares que eu gostaria de ver novamente, e que eu não vejo há muitos anos. Alguns primos, alguém que eu não vejo realmente há talvez 30 anos, né? Primos da minha idade. Eu vejo às vezes algumas pessoas passando na rua e falo, eu acho que aquela pessoa é da minha tia. Pra você ter uma ideia, quanto tempo faz que eu não vejo, né? E assim, eu passo de carro e falo, puxa, aquela pessoa podia ser aquele primo que eu não vejo, que morava ali em tal casa, em tal residência. É um erro meu, é uma falha minha. Eu deveria ter ido lá, deveria ter parado e perguntado, você é o fulano? Você é a tia tal? E eu não
não o fiz. Eu deveria ter feito. E lendo esse texto eu falo, puxa, a minha família poderia estar mais numerosa dentro da casa de Deus. E eu tenho errado nesta questão. Mas o que eu quero dizer, realmente com tudo isso, é que quando você tiver alguma pendência com alguém, resolva logo. Resolva logo. Não deixe passar muito tempo. É uma ideia você pensar assim, vou dar um tempo, depois eu falo com ela. Deixa eu dar um tempo, deixa esfriar a situação, e depois eu falo com ela. O assunto vai ficar congelado até você resolver. Se você não for lá, não for procurá-la, não for resolver essa situação, você não vai resolver nunca. Aquilo vai ficar parado, vai ficar inerte. Depois, até que possa ser resolvido, mas o tempo vai criando marcas, né? Vai criando feridas, que você, cada vez que passa por uma situação parecida, essa ferida vai se lembrando, assim como Jacó se lembrava quando estava lá com as suas esposas, com Lia, com Rebeca. Ele sempre tinha vontade de voltar. Ele sempre teve vontade de voltar para casa, mas ele tinha medo do irmão dele, de enfrentar esta situação. Às vezes nós temos este medo de enfrentar situações que nos afligem, que tentam nos pegar por um lado, por outro, mas o Senhor é conosco. Nós temos que tomar uma atitude, nós temos que tomar uma decisão. Então, assim, certamente, eu tenho certeza disso, do que eu estou falando agora. Certamente, algum de vocês, todos nós, quiçá, temos alguém que nós não vemos há muito tempo. Temos alguém que se separou de nós, porque um dia você talvez tenha se convertido, e a pessoa falou, virou crente. Ixi, agora eu não quero mais papo, agora vai ser daqueles cara bitolado. Não faz mais parte da minha roda, não faz parte mais da minha família, não crê mais naquele monte de estatuetas de santos que eu tenho em casa. E você mesmo, por si próprio, pelo que você tem aprendido da palavra de Deus, resolve não estar mais junto, porque realmente não fala a mesma língua. Alguns de nós, certamente estamos aqui nesta noite, e às vezes tivemos um momento em que nós fomos ásperos, falamos grosseiramente com alguém, algum familiar, algum amigo próximo, íntimo. Então eu queria te convidar nessa noite, que você ficasse de pé, porque nós vamos orar por relacionamentos familiares, relacionamentos entre pais e filhos, entre maridos e esposas e seus cônjuges, porque é importante. Nós temos aqui hoje poucas pessoas, mas nós somos uma grande família espiritual sobre esta terra. O Senhor te deu, a princípio, uma família carnal, e depois Ele te trouxe a este lugar para que você, juntamente comigo, formássemos uma grande família e uma família espiritual. Às vezes você vai falar assim, eu não tenho nada contra ninguém da minha família. Eu mal tenho família, eu acho que todos morreram, né? Eu não conheço ninguém sequer que seja próximo de mim. Mas você tem alguém aqui, nesta casa, neste local, que faz parte da tua família espiritual. Às vezes você tenha sido áspero com algum deles. Às vezes você tenha levantado a voz, tenha falado asperamente, né, duramente com essa pessoa. Então assim, tome uma atitude, dê um passo, vamos orar, vamos ficar em pé nesta hora, porque nós temos que estar reconciliados uns com os outros. Seja aqui, seja na nossa casa, seja com os nossos íntimos mais queridos. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus pode reconciliar famílias? Nós temos visto, assim, testemunhos de pessoas que estavam totalmente separadas. Filhos que saíram de casa, sumiram, não deram sinal de vida, desapareceram do mapa e, por uma oração dos seus pais, por eles crerem que Deus o traria de volta, foi chegada a notícia que
este filho voltou para casa, que esta pessoa deu notícias e retornou ao lar. Sofrido, apanhou na vida, apanhou da vida, mas o Senhor sempre traz aqueles que deixam os lares. O Senhor sempre renova as forças dos pais, renova as forças daqueles que são seus filhos. Amém? Feche seus olhos, oremos a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos agora, Senhor Jesus, nós cremos em famílias benditas sobre esta terra, Senhor. Ó Deus, nós não cremos em desavenças, Senhor. Nós não cremos, Senhor, que hajam medos, Senhor, que possam separar-nos do Teu amor, Senhor. Ó Deus querido, nós não recebemos, ó Deus, nas famílias desta igreja, Senhor. Nós rechaçamos, Senhor, nesta hora, Senhor, toda intimidação do inimigo, ó Deus, para que não haja, Senhor, amor no meio dos casais, Senhor Jesus. Ó Deus, nós declaramos agora, Senhor, famílias, Senhor, nesta casa, Senhor, famílias inteiras, ó Deus querido, debaixo da Tua glória, debaixo do Teu poder, Senhor. Ó Deus querido, entendendo, Senhor, qual é o verdadeiro propósito de nós vivermos em família, Jesus. Ó Senhor, busca, Senhor, aqueles que nós não vemos há tempo, Senhor, que nós não vemos há anos, Jesus, que por acaso, Senhor, nós tenhamos falado palavras que tenham entristecido o coração, Jesus. Nós declaramos agora, Senhor, famílias unidas, famílias arraigadas na Tua palavra, Senhor, famílias concisas, ó Deus, com um único pensamento, Jesus, que haja perdão, Senhor, que haja perdão no meio dos Teus filhos, ó Deus querido, ó Deus, nesta família bendita, Senhor, que nós encontramos aqui, Senhor, família espiritual sobre esta terra, Senhor, nós declaramos, Senhor, a Tua mão estendida sobre essas vidas, ó Pai querido. Ó Jesus, não permita, Deus querido, não permita sequer, Senhor, que haja nenhum tipo de rompimento, ó Deus, de pais para com filhos, Senhor. Ó Jesus, ó Deus, de maridos com esposas, esposas com maridos. Nós rechaçamos agora todo tipo de adultério, Senhor, todo tipo de fornicação, ó Pai querido, tudo aquilo que tem tentado separar casais, ó Deus querido, nós rechaçamos pelo poder da Tua palavra, ó Pai. Nós não recebemos, Senhor, aquilo que tem causado medo, Senhor, em certas mulheres, medos em certos homens, ó Deus querido. Nós rechaçamos pelo poder da Tua palavra, ó Deus querido. O Seu sangue tem poder sobre as nossas vidas, ó Pai querido. Nós cremos, ó Deus, cremos, Senhor, que teremos famílias alicerçadas na Tua casa, Senhor, alicerçadas na Tua palavra, ó Deus querido. Somos em todas as coisas mais do que vencedores, ó Pai amado. Ó Deus, nós recebemos agora, Senhor, que haja reconciliação dos filhos com os seus pais, Senhor Jesus. Ó Deus, que aqueles que ainda estão afastados das suas casas, Senhor, que por algum motivo, Senhor, tenham saído por rebeldia, ó Deus querido, que sejam retornados aos seus lares, Senhor, de volta, Senhor, ó Deus, para o aconchego do seu lar, ó Pai querido. Ó Jesus, aqueles pais que porventura, ó Deus querido, se colocaram em situação, Jesus, de bebida, Senhor, às vezes de embriaguez, Senhor, que chegavam em casa, Senhor, ó Deus, prontos a bater na esposa, nos filhos, Senhor. Nós rechaçamos nessa hora todo tipo de vício, Senhor, tudo aquilo que vem estragar o convívio de uma família, ó Deus amado. Nós declaramos caídos por terra nesta hora, Senhor. Recebemos famílias, Senhor, unidas, Senhor, num único espírito, Senhor, em união, ó Deus amado. Ó Jesus, Tu nos fizeste vencedores, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Cremos, Senhor, que não haverá medos. Ó Deus, nós tomamos agora uma decisão, Senhor, de ir ali, Senhor, ali onde houve, Senhor, uma palavra contrária, Senhor, uma palavra que foi esboçada por nós, Senhor, ou que foi esboçada contra nós, ó Pai querido. Nós declaramos, Senhor, que nós iremos ali, Senhor, e ali nós resolveremos esta situação, Senhor. Ó Deus, nós cremos que Tu estás à frente, que os Teus anjos estão ministrando em nosso favor nesta hora, Senhor. Estão reconciliando, Senhor, ó Deus, filhos, pais, ó Deus, sobrinhos, parentes próximos, ó Deus, amigos, Jesus. Ó Senhor, nós cremos em tudo, Senhor, que nos foi prometido, Jesus. Tudo que nos foi prometido, Senhor, é nosso direito, Jesus.
Ó Deus, tomamos posse nessa noite, Senhor. Tomamos posse dessa noite, Senhor, da nossa família perfeita, Senhor. Da nossa família dentro, Senhor, da tua casa, Senhor. Ó Deus, ouvimos a tua palavra, Senhor. Ficamos com a tua palavra, Senhor, nos reconciliando contigo, ó Deus. Assim nós cremos, Senhor. Assim nós recebemos uma família estruturada, Senhor. Reestrutura as nossas famílias, Senhor. Dá-nos, ó Deus, aquilo que é o nosso bem maior sobre esta terra, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós declaramos, confessamos e cremos, ó Deus, que tudo será feito a seu tempo, no seu contento, ó Deus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Eu quero agradecer a Deus e aos bispos por poder participar desse momento do culto também. E dizer a vocês, irmãos amados, mais que vencedores, que eu estou aqui para falar, para orar e para lhe encorajar a respeito de projetos pessoais. Amém? Você tem projetos? Amém? Irmãos, nós precisamos ter projetos. É de Deus ter projetos. É bom ter projetos. Uma pessoa sem projetos é uma pessoa sem motivação, é uma pessoa apática, é uma pessoa sem graça. Isso não é para os filhos de Deus. Amém? É verdade, pastor Canai. Deus nos encoraja sempre, a cada ano, e Ele nos inspira também para termos as nossas agendas, para termos as nossas anotações, para termos a nossa folhinha, seja onde for, para nós colocarmos ali os nossos projetos, os nossos alvos, as nossas metas a pequeno, médio e longo prazo. Alguém aqui tem feito isso? Amém, bastante gente, glória a Deus. E aqueles que estão há pouco tempo no nosso ministério, aqueles que estão chegando agora, comece hoje, viu, abençoado, abençoada? Comece hoje mesmo a fazer projetos para você e para a sua família também, em todas as áreas. Na área familiar mesmo, na área profissional, na área intelectual, né? Fazer cursos de aprimoramento, fazer cursos de línguas, fazer pós-graduação. Tudo o que é bom é para nós, filhos do Senhor. Coisas que vão lhe trazer satisfação pessoal. Coisas que vão fazer de você pessoas melhores, pessoas maiores. Pense assim, o que é importante para a minha felicidade? Deus tem promessas para todas as áreas das nossas vidas. Vamos ver isso em 2 Coríntios 1:20. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ele quer, irmãos, que nós sejamos completamente felizes. Diga assim, Deus quer que eu seja completamente feliz, satisfeito e plenamente realizado. Glória a Deus. Nós precisamos sonhar e nós precisamos planejar a realização destes sonhos, a concretização destes sonhos. E isso nós temos aprendido aonde, irmãos? Me respondam. Amém. Aqui, na Igreja Cristo Vive. Deus tem nos dado, culto após culto, ensinamentos, conselhos para nós termos uma vida bem-sucedida e os nossos sonhos realizados. Veja Provérbios 20:18. Os planos mediante os conselhos, olhe bem, os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Vou ler a primeira parte do versículo, preste atenção. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Então quer dizer que aqueles planos que são feitos de qualquer jeito, aqueles planos que são feitos sem direção, sem conselho, sem planejamento, esses não têm bom êxito, não dão certo. Por isso é que muitos planos que nós fizemos no nosso passado não deram certo.
porque nós não tínhamos a revelação dessa palavra, né? Principalmente, não tínhamos direção, não tínhamos um norte, não tínhamos alguém que viesse expor a palavra da graça de Deus para nós. Mas graças a Deus que isso aconteceu, porque agora nós temos recebido conselhos do Senhor. Agora nós temos aprendido a nos submeter à palavra. E agora, então, os nossos planos, os nossos alvos e os nossos projetos terão bom êxito. Vocês recebem? Amém, amém. Você vai declarar para quem está do seu lado. Vira aí, escolhe alguém do seu lado, direita, esquerda. Diga assim: faça os seus planos segundo os conselhos que você tem recebido da parte de Deus. Agora do outro lado, vai. Faça seus planos, abençoado, segundo os conselhos que você tem recebido da parte de Deus. Amém. Diga assim, olha, seja diligente. Amém. Vamos todos declarar para os internautas lá atrás? Vamos declarar para eles serem diligentes? Diga assim, internauta, seja diligente. Amém. Sabe por quê? Porque diz assim, em Provérbios 21:5, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O que é ser uma pessoa diligente? Você sabe o que é ser uma pessoa diligente? Uma pessoa diligente é uma pessoa zelosa, é uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa que se empenha em fazer alguma coisa, é uma pessoa que se esforça, é uma pessoa que tem presteza naquilo que faz, é uma pessoa que emprega meios para atingir o seu objetivo. Isso é uma pessoa diligente. E nós estamos caminhando para o final de ano, tá? E Deus não quer que esse final de ano seja apenas mais um final de ano. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Há algo novo, meu irmão e minha irmã, que está saindo à luz. E nós estamos percebendo. Você está percebendo pelo Espírito que há algo novo que está saindo à luz? Que a palavra que Deus tem trazido para nós está cheirando chuva, está cheirando gotas do céu. Nós já podemos ver uma mãozinha lá em cima. Você está sentindo isso pelo Espírito? Glória a Deus. Porque diz em Isaías 43:19... eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, no lugar despovoado, no lugar solitário, no lugar abandonado. Deus colocará um rio neste lugar. Se há alguém aqui nesta noite que está se sentindo assim, desta forma, seco, sem sonhos, sem motivação, frustrado, sem objetivos, Deus está dizendo que Ele porá um caminho para você seguir, um rio que regará os teus sonhos, Ele porá e dará crescimento aos seus projetos. Creia nisso, creia em nome de Jesus. E Ele tem mostrado para nós qual é este caminho? Ele tem mostrado qual é este caminho. Nesses últimos cultos, eu estava revendo as pregações, aquilo que Deus tem nos falado. E olha só, eu quero que você se lembre, os últimos cultos, como Deus tem colocado um caminho, como Deus tem mostrado por onde nós devemos ir para atingir os nossos objetivos. Ele nos deu princípios para vencer a pobreza. Ele nos deu estratégias. O que são estratégias? Estratégias são planos de ação. São passo a passo que, se você seguir, você vai alcançar aquele objetivo. Ele tem dado estratégias para quê? Para vencer as limitações. Deus tem nos dito que não há nada impossível para nós. Ele tem nos dado estratégias para vencer o desânimo.
Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós podemos estar abatidos. Muitas vezes nós entramos por aquela porta, sim, abatidos, mas nós jamais estamos destruídos. Deus tem nos mostrado estratégias para vencer o desânimo. Deus tem nos mostrado estratégias para esperar o melhor dele, o melhor. Como? Ativando a nossa fé. Você está aqui nesta noite ativando a sua fé, para não abandonar a sua confiança. Você tem confiança no Senhor? Amém, porque ela tem grande valor diante de Deus. Deus tem nos mostrado estratégias para tomar sábias decisões. Deus tem nos mostrado estratégias para vencer na vida. Irmãos, Deus nos dá estratégias para vencer, não para perder. Para perder não precisa de estratégia nenhuma. Se Deus está nos dando estratégias, é para nós vencermos. Ele quer que eu espere o melhor dele. Diga assim, eu espero o melhor de Deus. Amém. Deus quer que você decida certo, que você decida com sabedoria. Então declare isso. Daqui para frente, eu vou decidir certo. Eu vou decidir com a sabedoria que Deus me deu. Amém. Deus quer que você tenha sonhos, mas não só que você tenha sonhos. Deus quer que você realize. Então diga assim, em Deus eu posso sonhar e eu posso realizar os meus sonhos. Amém. Deus quer que eu vença as minhas limitações. Declare, Deus quer que eu vença as minhas limitações. Deus quer que eu vença o desânimo. Então os desanimados digam assim, Deus quer que eu vença o meu desânimo. Amém. Deus quer que eu vença na vida. Deus quer que eu vença na vida. Amém. Agora pense comigo. Se Deus está mostrando estratégias para vencer, é porque vem vitória pela frente. Não é verdade? Vem vitória pela frente. E Deus quer isso para o seu povo. E você também precisa querer. Você quer? Pergunte para quem está do seu lado. Você quer? Amém. Deus perguntou para um paralítico, você quer ser curado? E eu te pergunto, você quer isso para a sua vida? Então fique de pé, meu irmão. Nós vamos orar pelos nossos alvos. Nós vamos orar agora pelos nossos objetivos. E antes nós vamos colocar um versículo que vai te inspirar a orar. Está em Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então feche seus olhos, levante as suas mãos e diga assim, meu Deus, meu Pai, meu Deus maravilhoso, eu sei que o Senhor é um Deus de sonhos, eu sei que o Senhor é um Deus que põe projetos nos corações dos teus filhos amados, eu sei que o Senhor é um Deus que coloca objetivos, e eu sei que é por isso que eu estou aqui nesta noite, Senhor, para reativar, para reavivar a chama, Senhor Jesus, dos projetos que estavam adormecidos, quem sabe há alguns anos, alguns meses, algumas décadas, Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus, porque agora eu tenho conhecido a Tua palavra da graça, Senhor. E eu sei que agora, Senhor, tudo é diferente, Senhor Jesus. Porque as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo, Senhor. Agora eu tenho os olhos iluminados pela palavra da graça. Agora eu tenho uma direção na minha vida. Agora eu tenho um norte. Agora eu tenho orientações tuas, Senhor. Agora eu tenho ensinamentos. Agora eu tenho a tua palavra preciosa, Senhor. E eu sei, Senhor, que isso é para mim. Faz parte das mais de 7.000 promessas que o Senhor disse que é para a minha vida, que é para os teus eleitos, para os abençoados de Deus. Por isso, Deus Jesus, eu declaro, Senhor, os projetos deste povo, os projetos dos internautas que estão nos ouvindo, Senhor, através da internet, Jesus. Ó Deus, trazidos à luz, Senhor, chamamos à existência, Senhor Jesus, os projetos que existem apenas no papel, para existir na prática, para existir nas nossas vidas, para alegrar o nosso coração, Senhor Jesus. Senhor, eu chamo à existência o fim das dívidas, Senhor Jesus.
Ó Deus, que aqueles que têm dívidas aqui, Senhor, que projetam pagar as suas dívidas, Senhor, entrar o ano de 2010 sem dever nada para o cartão de crédito, para o cheque especial, Senhor Jesus, aqueles que precisam de um milagre teu, Senhor, eu chamo a existência este milagre, Senhor, dá ordem aos teus anjos, Senhor, que ministram a nosso favor, Jesus, para colocar as pessoas certas na nossa frente, para colocar, Senhor, as situações certas, Senhor Jesus, para colocar aquele telefonema, Senhor Jesus. Ó, Senhor, o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que faz tudo infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e do que tudo que nós pensamos. Nós recebemos, Senhor Jesus, o pagamento de dívida, Senhor. Nós recebemos, Senhor Jesus, área profissional realizada, Senhor. Que não tenha um desempregado na nossa igreja, Jesus. Que não tenha um insatisfeito, Senhor, naquilo que está fazendo. Mas que nós tenhamos aqui homens e mulheres capacitados por Ti, Senhor. Homens e mulheres valorosos, Senhor, trabalhando e se alegrando, Senhor, com o trabalho das Suas mãos. Chamamos à existência promoções. Chamamos à existência mudança de emprego. Chamamos à existência, Senhor, que aqueles currículos que estão sendo entregues, Senhor Jesus, caiam nas mãos certas, Senhor. Nas mãos preparadas por Ti, Jesus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é quem inclina o coração de reis. Por isso, Senhor, nós chamamos a existência. Ó Jesus, a área profissional realizada dos Teus filhos e dos Teus servos, Senhor Jesus. Te pedimos também, Jesus, aqueles que estão colocando alvos espirituais na Tua casa, Senhor, que sejam alcançados pelo poder do Teu Espírito Santo, Jesus. Ó Deus, a Tua palavra diz que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Por isso eu Te agradeço, Senhor, por aqueles que querem cantar, por aqueles que querem Te louvar, por aqueles que querem trabalhar na Tua casa, seja onde for, em que cargo for, Senhor Jesus, capacita, Senhor, porque no tempo oportuno o Senhor há de trazer a luz, Senhor Jesus. Olha cada coração, Senhor Jesus, e que nós possamos Te servir cada vez melhor, seja no que for que nós estejamos fazendo, Senhor. Nós chamamos a existência aqui futuros músicos, futuros cantores, ó Jesus, futuros pregadores, futuros professores das crianças, futuras pessoas que trabalhem na cozinha, na livraria, na recepção, em todos os lugares, Senhor. Que sejam pessoas convictas, firmes naquilo que querem, Senhor. Naqueles que colocam o Teu reino em primeiro lugar, Senhor Jesus. Que nós possamos aqui, Senhor, crescer na graça e no conhecimento, Senhor, da Tua palavra. Eu chamo a existência, Senhor, casas próprias. Ó Deus, que ninguém aqui, Jesus, jogue o seu dinheiro fora em aluguel. Que ninguém aqui continue morando em casa de parentes, Senhor Jesus. Que todos aqui possam ter a Tua casa própria, Senhor Deus. Porque é direito, Senhor Jesus. É Tua vontade, é plano de Deus. É o Teu desejo e nós queremos, Senhor. E a Tua palavra diz que segundo a Sua vontade é o que o Senhor realiza, Senhor. O Senhor é que efetua em nós tanto querer como realizar. Eu quero Te pedir, Jesus, por aqueles jovens que estão prestando vestibular, Senhor, neste final de ano. Ó, Jesus, eu sei que o Senhor já tem uma vaga preparada para cada um, Jesus. Eu sei que o Senhor tem o lugar certo, a faculdade certa, Senhor. Eu creio que o Senhor vai continuar honrando os jovens desta igreja, como o Senhor tem feito até aqui, Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem glorificado o Teu nome através das vidas dos jovens abençoados, do Fundamento Cálice, que são bênção nesta igreja. Por isso eu Te peço, Senhor Jesus, prepara, Senhor, o lugar certo, a faculdade certa, Senhor Jesus, para cada um. E que nós tenhamos aqui boas notícias, Senhor, ao passar este vestibular, Senhor. Que hajam aprovados aqui no nosso meio, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que haja testemunho, Senhor, porque o Seu nome será ainda mais engrandecido. Aqueles que querem negócios próprios, Senhor Jesus. Ó Deus, se é este o Teu querer, Senhor. O Senhor diz amém, sim.
Capacita, Senhor, dá as condições, Senhor Jesus. Coloca aquilo que precisa ser colocado na frente. Se não for da tua vontade, também tira. Nós estamos aqui para fazer aquilo que é da tua vontade, Senhor Deus. Porque assim sendo, nós seremos plenamente felizes, Senhor. Usando as tuas estratégias, as tuas táticas, Senhor. A tua sabedoria. E nos submetendo totalmente, Senhor, à tua palavra. Nós cremos, Senhor, na realização de planos, que este ano de 2009, que este final de outubro, novembro, dezembro, seja o melhor período das nossas vidas, Senhor. Período onde nós vamos ver os nossos sonhos realizados e onde nós faremos novos projetos para que se cumpram a curto, médio e longo prazo. E nós te glorificaremos, Senhor, por cada meta, por cada objetivo alcançado, Senhor. Porque Tu estás nisso, Senhor. Porque Tu tem nos ajudado, porque Tu tem nos confiado esta palavra de graça maravilhosa. Eu declaro este povo feliz, realizado, Senhor. Financeiramente, espiritualmente, profissionalmente. Que eles vejam a realização de cada sonho e cada projeto. Que nós continuemos firmes, Senhor, na confissão desses alvos e desses objetivos. E que nós possamos seguir, Senhor, as suas estratégias. Porque certamente virá vitória pela nossa frente. Glória a Deus, eu recebo. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor Maurício, amém. Amém. Podemos assentar, amém? Deus disse pela boca da pastora Jaqueline, não é? Que graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, amém? A vitória é nossa, irmão. Porque aquele que fez a promessa é fiel, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa de tudo aquilo que Ele tem dito às nossas vidas. E Deus também não nos traz aqui para brincar conosco, né? Fica nos dando, colocando o docinho na boca e depois na hora que nós vamos comer, Deus tira. Deus não está brincando conosco, amém? Deus disse aqui através da pastora Vera, né, que todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. A Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém? Nós não estamos aqui brincando de religião, nós cremos no Deus vivo. E Deus disse através da boca do pastor Bill, não é? Que quando Jacó foi movido para voltar a se reconciliar com seu irmão, Jacó orou a Deus. Amém? E o que estamos fazendo aqui nessa noite é orar. E a palavra de Deus diz, eu vou ler alguns versículos que não estão aí, é lógico, né? Salmo 24, versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então a Bíblia diz que tudo pertence a Deus. A terra, tudo que nela habita, pertence a Deus. A palavra de Deus diz, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 21 a 23, diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então tudo pertence a Deus, e a Bíblia diz que tudo que é de Deus é nosso. Deus não está fazendo jogo de palavras. A Bíblia fala que Deus é dono de todas as coisas, e Ele nos dá porque nós somos seus filhos. Lembre-se da parábola do filho pródigo, né? Que o filho pródigo saiu, o que ficou, né? Depois ficou melindrado com o pai, falando: Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, o Senhor nunca me matou um cordeiro para mim. E o pai falou assim: tudo que eu tenho é teu, meu filho. Então, tudo o que Deus tem é nosso. Cabe a nós tomarmos posse. E a palavra de Deus, não é, trazida pela pastora Jaqueline, diz assim, que Deus falou hoje conosco no início do culto, não é? Porque graças a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória já é minha, já é sua, já é nossa. Amém? E a palavra de Deus diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que pertencem a Deus, a vitória, a alegria, o êxito nos seus planos, serão acrescentadas. Amém? Tudo pertence a Deus, e Deus, no tempo certo, vai acrescentar a sua vida. E agora, cabe a nós chamarmos a existência tudo que Deus já tem preparado para que se manifeste e nós podemos desfrutar do melhor.
A bispa já tem dito aqui, não é? Que todas as promessas de Deus são para os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus podem receber? Podem. Todos vão? Não sabemos se todos vão. Todos podem receber, mas se todos vão receber, depende de atitude. A pastora Vera disse aqui, que o homem de Deus tem que ser diligente, tem que ser aplicado naquilo que Deus traz às nossas vidas. E nós estamos falando sobre oração, nós vamos buscar primeiro o reino de Deus, e a palavra de Deus em Lucas 11:1 diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Não é? Nós estamos aqui, você tem aprendido a orar corretamente, não é? Você tem aprendido a orar de acordo com a palavra de Deus. Você ora porque você crê que quem fez a promessa é fiel. Você não pede coisas sem conhecimento. Isso nós já temos um conhecimento bastante grande aqui, não é? De como nós devemos orar, de como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar. Não vou falar aqui sobre a oração do que chama aí a oração de Pai Nosso. E logo depois dele ter ensinado os discípulos como é que se devia orar, que era uma coisa importante, porque Jesus sempre orava. E aí os discípulos falavam: Senhor, o Senhor sempre ora e a gente não sabe como orar. E Jesus chamou-os e ensinou-os como eles deveriam orar. Não é? E no versículo 5 de Lucas 11 diz assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus está dizendo, não é? Tudo é dele, tudo que é dele é nosso, não é? Que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, para que todas essas coisas nos sejam acrescentadas, e aí ele nos ensina a orar, não é? Não pense, não vos enganeis, não é? Não pense que se você só vir à igreja e orar uma vez por semana, vai resolver o seu problema. A palavra trazida pela pastora Vera diz: nós temos que ser diligentes. Jesus citou essa parábola falando que se um amigo chegasse, não, chegou um amigo meu, Canai chegou na minha casa: ô Maurício, vim aqui para jantar, não tenho nada, né? Eu falei: puxa, o que eu vou servir para o Canai? Eu vou na casa do Bill lá. Se o Bill falar assim: não, eu já estou deitado, não, eu vou bater na porta do Bill até o Bill me emprestar o que eu preciso, não é? Nós temos que importunar a Deus, não é? E você não importuna a Deus orando uma vez por mês, uma vez, como o Bill disse aqui: ah, eu já orei e está entregue nas mãos de Deus. Não, você tem que orar, clamar, pedir. A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabes. É isso que Deus requer de nós. Não pense que as coisas virão à sua vida se você não for diligente na sua oração. Senão a vida vai passar, e você vai ver outras pessoas sendo abençoadas, recebendo. Por quê? Porque as pessoas estão ali clamando, estão importunando a Deus. Deus quer ser requisitado por nós. Amém? E a palavra de Deus diz: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Deus não vai colocar você para pedir e vai negar a você. Deus não vai colocar você para buscar e você não vai encontrar nada. Se você obedecer o que a palavra de Deus está dizendo, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Você quer comer o melhor dessa? Eu quero comer o melhor dessa terra. Eu creio, eu sei que quem fez a promessa é fiel, e eu vou comer o melhor dessa terra, porque eu estou seguindo a orientação desse altar. Amém? Nós temos que ser diligentes na nossa oração. E logo em seguida, depois do versículo 10 vem o 14, não é? Que Jesus ensinou a orar, falou sobre a parábola, incitando a orar, não é? De sermos diligentes, perseverantes. E aí aconteceu assim: ó, de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam.
Quando nós oramos, quando nós estamos em comunhão com Deus, Deus usa as nossas vidas e os milagres acontecem nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Não espere, se você não estiver em íntima comunhão com Deus, que vá acontecer alguma coisa. Não se engane. Amém? Então você só vai passar por aqui, vai chegar no céu, vai, porque você é salvo, predestinado, se você foi criado por Deus desde antes da fundação do mundo. Só que a Bíblia diz assim que nós temos que ajuntar tesouros nos céus. Ajunte para que você chegue lá e possa desfrutar por toda a eternidade, amém? Daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. A nossa confiança tem grande galardão. Amém? Antes de ir para Colossenses, abençoado, pula para Lucas 18, por favor. 18, 2 versículos para frente. Falando sobre perseverança na oração. Lucas 18, 1. Amém. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém? Então, a palavra está clara ao nosso coração. Amém? Nós temos que clamar a Deus. Amém? Deus faz uma comparação. Deus é o reto e justo juiz. E Deus mostra uma situação onde uma viúva precisava ter a sua causa julgada. Um juiz iníquo, que não estava nem aí com a causa da viúva. Provavelmente ele estava julgando outras causas onde ele tinha interesses, onde ele recebia propina. E ele falou assim: olha, só para ela não ficar me molestando. E aí a palavra diz assim: porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles oram de vez em quando. Não é? Que vem às vezes o culto de oração, que às vezes ora em casa, que às vezes fala: Senhor, abençoa-me, já está dormindo. Não é? Deus não vai agir desse jeito. Não é? Porque a nossa oração não move Deus. A nossa oração nos faz entrar na direção de Deus. Amém? Nós não temos poder para ficar clamando e achar que Deus vai atender aquilo que nós queremos, como se Deus fosse nosso empregado. Quando nós oramos, clamamos, nós temos intimidade com Deus, nós nos aproximamos de Deus e Deus move o nosso coração, porque a Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. E nós somos reis, sacerdotes, amém? E a Bíblia diz que Deus inclina o coração, e quando nós oramos, temos essa intimidade com Deus, Deus vai nos dirigir para aquilo que é a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado. Mesmo que pareça demorado, creia que Deus vai fazer. Amém? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fé ele vai achar, porque todos nós temos o dom. Mas o resultado da fé, a confiança, porque a nossa confiança, não é? Através da nossa confissão tem grande galardão. Nós precisamos manter firme a nossa confissão, a nossa confiança em Deus, sabendo que quem fez a promessa é fiel. Eu creio que só clama a Deus, só busca a Deus verdadeiramente quem tem certeza em quem está crendo. Porque Senhor, eu sei que eu vou clamar a Ti, e o Senhor é fiel e vai fazer tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Amém? Só para que a gente se lembre, nós vamos voltar ao versículo lá de Mateus 6:33, mas o próximo é 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Então, nós temos que ter a nossa esperança em Cristo, não apenas para resolver os nossos problemas. Senhor, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma reconciliação na minha família. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Agora você pode me voltar em Colossenses 1:9, só para ver 2 vezes que Paulo orava pelas pessoas, pelos abençoados. Por que Paulo orava?
Colossenses 1:9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não é? Então, a nossa oração tem que estar focada primeiramente no reino de Deus, nas coisas espirituais, para que as outras coisas não sejam acrescentadas. Porque Deus sabe que nós temos, de tudo que nós temos necessidades. Aliás, nós também podemos apresentar diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos levar todas as nossas petições com toda oração e súplica diante de Deus, amém? Então, nós devemos apresentar as nossas petições, nossos projetos, nossos planos, mas buscar primeiro o reino de Deus. E 2 Tessalonicenses 1:11 diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Deus tem desígnios para as nossas vidas espirituais, para que nós manifestemos a sua glória aqui nessa terra, e a Bíblia diz que todas as outras coisas serão acrescentadas. O primeiro é buscar a Deus, é voltar ao primeiro amor, é buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas não serão acrescentadas. Fique de pé, nós vamos orar pelo nosso ministério, nós vamos orar pelas pessoas que têm sido levantadas por Deus para pregar essa palavra de graça, nós vamos orar para que a obra de Deus se manifeste de acordo com os desígnios de Deus, para que Deus seja glorificado. E fazendo isso, nós estaremos colocando em primeiro lugar o reino de Deus, e você tenha certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas, porque Deus não está brincando conosco, amém? Feche seus olhos, nós vamos orar agora, clamar ao nosso Deus, apresentar esta igreja, esse ministério tão maravilhoso, que veio do coração de Deus, para que Deus continue fazendo a sua obra e alcance as nossas vidas e a de todos os eleitos, amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, pela tua bondade, pelo teu amor, Pai, porque mais uma vez nós vimos aqui a tua casa e o Senhor nos fala a mim grandemente, Pai, que nós temos que ser diligentes, Pai, que nós temos que buscar primeiro o teu reino, nós temos que clamar a ti, pedir, Senhor, te importunar, Pai, porque o Senhor já preparou todas as coisas, tudo é teu, Pai, e tudo é nosso, Senhor, e a tua palavra diz: busque primeiro o reino, e as coisas que já são tuas serão acrescentadas, virão à luz, Senhor, e nós estamos aqui agora, Pai, como filhos obedientes, Senhor Deus, te damos toda a honra, toda a glória, Pai, intercedemos, Pai, por esse ministério, Pai, por esse ministério bendito, oramos, Pai, pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, Senhor, pela bispa Rosana, Senhor Jesus, pelos seus filhos, Pai, pelo bispo Miguel Júnior, pela bispa Viviane, Senhor, pelo bispo Sérgio, pela bispa Ana Carolina, pela pastora Cristiane, Senhor, por todos os bispos e bispas do nosso ministério, Senhor, pastores e pastoras, presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, ministros, ministras, Pai, nós intercedemos, Pai, por todas as pessoas que têm sido levantadas por Ti, Pai, para estarem à frente, a quem o Senhor tem revelado a Tua palavra de graça, Pai. Nós intercedemos, Senhor Deus, pela vida do bispo do Xisque, pela vida do bispo Rogério, pelas suas famílias, pelos seus ministérios, Pai. Oh Deus, te pedimos aqui, Senhor Deus, pela vida dos pastores, Senhor Deus, pelo pastor Marcos, Jesus, lá em Curitiba, pelo pastor Sérgio, pastora Dirce, lá em Londrina, Pai, pela vida do pastor Canai, da Keller, do pastor Ricardo, da Ione, Jesus, oh Deus, intercedemos por essas vidas, Pai, e te apresentamos, Senhor, a vida dos anjos dessa igreja, Pai, a vida do bispo Rai, da bispa Solange, Senhor, suas famílias, os pastores desse ministério, pastor Henrique, sua família, a minha família, pastor Bill, sua família, Pai, presbítero Cláudio, sua família, presbítero Roberto, sua família, presbítero tio Júlio, sua família, Pai, oh Deus, oramos pela vida de cada diácono, Jesus, pela vida de cada ministra aqui desse ministério, Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, porque foi nos dito, Pai, que cada uma dessas pessoas foram escolhidas por Ti, Pai, para esta obra, Pai. E nós oramos, nós intercedemos agora, Senhor, para que cada um deles tenha íntima comunhão contigo, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa incomodar, Pai. Que o Senhor possa fazer com que o coração ferva, Pai. Para que eles possam, Senhor Jesus, ter essa comunhão contigo e se clamar a Ti, Senhor. Nós declaramos, Pai, que nenhum deles desista dos seus sonhos, dos seus projetos, Senhor. Pelo contrário, possam apresentá-los diante de Ti com toda oração, súplica, ações de graças, Pai. Que nenhuma das pessoas, Pai, que o Senhor tem levantado, Pai, se conforme, se acomode com qualquer situação em suas vidas, Pai, contrárias à Tua palavra, Senhor, seja na sua vida pessoal, familiar, Jesus, na vida profissional, na vida ministerial, Pai, oh Deus, em nome de Jesus, Pai,
para que nós possamos ver a tua glória, Senhor. Nós não somos aqueles que retrocedem, que desistem, Pai. Nós prosseguimos, Pai, e nós intercedemos para que todos, Senhor Deus, aqueles que têm sido levantados por Ti, Senhor, possam ter esse mesmo espírito, Senhor Deus, de fé, Senhor Deus, possam crer, possam confiar em Ti, Senhor Deus, possam manifestar a tua glória, Pai. Nós oramos, Senhor, por todo o corpo ministerial, Pai, para que não haja raiz de amargura, Pai, para que não haja ciúme, não haja inveja, Pai, para que haja pureza, Pai. A tua palavra diz que nisto seremos conhecidos, se nós nos amarmos uns aos outros, Pai. Que haja amor, que haja perdão, Senhor, que haja humildade, que haja pureza de coração, Senhor. Que todos nós, Senhor, possamos ser chamados como Abraão, Senhor, que era teu amigo, Senhor, como Davi, que era um homem segundo o teu coração, Pai, como Enoque, Senhor, que andou contigo, o Senhor o tomou para si, Pai, que nós possamos ser íntimos teus, Pai. É o que nós intercedemos por cada vida, Senhor Deus, que tem sido levantada por Ti nesse ministério, Pai. Oh Deus, declaramos também, Jesus, que todo recurso financeiro que adentra as Tuas casas, através de dízimos e ofertas, Pai, seja usado com lisura, com transparência, oh Deus, com probidade, Jesus. Oh Senhor, nós declaramos, Pai, para que o Teu nome não seja maculado, Senhor. Também Te pedimos, Pai, oh Deus, que haja humildade, para que toda a honra e toda a glória que pertencem a Ti, Pai, sejam dadas a Ti, Senhor. Que a carne de ninguém se exalte, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor Deus, diminuir, para que o Senhor cresça através das nossas vidas, Pai. Nós oramos, nós intercedemos, Pai, porque nós sabemos que na nossa carne não habita bem algum, Pai, mas nós dependemos de Ti, Senhor Deus. O Senhor é a nossa capacidade, a nossa suficiência, Senhor, e nós intercedemos, Senhor Deus, pela Tua casa, pela Tua obra, Jesus, e nós oramos aqui agora, Pai, por todos os meios, os recursos, Pai, que o Senhor tem feito chegar a graça de Deus, Pai, a televisão, rádio, sites, internet, um culto ao vivo, Pai, literatura, CDs, fitas cassete, Pai, seja lá qual for o meio, Pai, usa, Senhor, para alcançar as vidas, Pai. Oh Deus, que esses meios sejam usados com sabedoria, Pai, para que a Tua palavra de graça alcance a todos aqueles que vão receber da abundância da graça, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua vontade seja manifestada, Pai. A Tua palavra diz, Senhor Deus, quando o Senhor estava ensinando os Seus discípulos a orar, Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, Pai. Oh Deus, que a Tua vontade, Senhor, seja manifestada de forma plena, Pai. E a Tua vontade foi explícita nessa noite, Senhor, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Pai. Nós oramos, Pai, para que nós, como filhos Teus, obedientes, Pai, possamos colocar o Teu reino em primeiro lugar, a Tua vontade em primeiro lugar, porque nós sabemos, Pai, que a Tua palavra diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, Pai. O Senhor quer nos dar o melhor, e o Senhor está nos ensinando qual é o melhor caminho para alcançarmos o melhor de Ti, Pai. No Teu santo nome, Senhor, nós oramos, nós Te agradecemos, Pai, por esta noite, pela Tua palavra, Pai. Saímos daqui fortalecidos, Pai, saímos daqui revigorados, Senhor, saímos daqui com as nossas estratégias mais elaboradas, Senhor Deus, e nós, como diligentes, operosos praticantes da Tua palavra, Senhor, não vamos construir a nossa casa, o nosso projeto sobre a areia, mas sobre a rocha, Pai. Vamos nos dedicar, Senhor Deus, para que nós possamos alcançar tudo aquilo pelo que o Senhor morreu na cruz e nos deixou como herança, Pai. No Teu nome, Jesus, nós oramos, Te agradecemos, Senhor, e nós renovamos as nossas forças, Senhor Deus, porque o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, Senhor, para que nós possamos glorificar o Teu nome na magnitude que o Senhor merece, Pai. No Teu nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que o amam com amor ágape, sinceramente, Pai. No Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Internauta da graça de Deus, receba essa palavra maravilhosa, receba aquilo que Deus tem preparado, porque se Deus permite que você esteja nos vendo aqui agora, tudo que Ele tem para nós, Ele tem para a sua vida também. Receba em nome de Jesus. Amém? Vá em paz.
que você tenha uma semana de vitória até quarta-feira no culto das mulheres às 15 horas ou na quinta-feira às 20 horas. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, internauta da graça de Deus, seja um canal poderoso do fluir de Deus. Amém? Porque da mesma forma que essa palavra alcançou, você será usado por Deus para levar essa palavra a outras vidas. Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. E nós temos a nossa lanchonete funcionando hoje com coisas deliciosas lá. Amém? Glória a Deus. Amém?